Meu nome é Tainá Veloso, sou sócia fundadora da Stratex Consultoria Tributária e esse é mais um Stratex Education. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. O tema desse vídeo está relacionado a uma dor vivida por muitos de nossos clientes, o saldo credor do ICMS, principalmente aqui no estado de São Paulo. Lembrando que sempre é tempo de planejar e rever operações, mas 2022 está chegando e vale aí uma reflexão e adequação das estratégias tributárias da sua empresa para o ano que vem, para assim você conseguir maximizar os resultados da empresa. Então vamos lá! Primeiramente, o que é ICMS mesmo e sobre o que ele incide, né? Então, o ICMS é um imposto estadual que incide sobre as circulações de mercadorias, serviços de comunicação, serviço de transporte interestadual e intermunicipal, né? Então, a cada vez que eu faço de modo bem simplista nas saídas de mercadorias, nas vendas de mercadorias, né? O vendedor ele vai recolher esse ICMS. Então, existe uma alíquota aí que é aplicável nas operações internas, né? E existem alíquotas diferentes para as operações que quando as mercadorias são enviadas para outro estado. Mas então, qual que é o grande problema para os contribuintes do ICMS? ICMS é o imposto estadual. Cada estado vai ter aí a sua legislação. Óbvio, existe uma lei, né, a Lei Candir, que é uma lei nacional do ICMS, que os estados deveriam, pelo menos, né, respeitar aí essa legislação. Mas acaba que cada estado vai ter a sua legislação, uma legislação bem ampla, bem complexa, cada fiscal às vezes interpreta de forma totalmente diferente, né? Eu já trabalhei com empresas que tinham filiais basicamente em todos os estados do país e acabava que cada estado tinha um entendimento sobre uma operação específica que a empresa praticava. Também aí temos os casos dos produtos que estão sujeitos aí à subtributária, né? E outras sistemáticas diferenciadas de recolhimento, que pode ser aí uma grande dor de cabeça na vida dos contribuintes. E também temos aí as questões de competitividade, né? Entre os concorrentes em si, porque às vezes os concorrentes possuem aí benefícios fiscais em determinados estados e por aí vai. Então, o que eu observo dos clientes aqui é que já é difícil acompanhar toda essa legislação para cuidar do cumprimento de todas essas regras extremamente complexas. Falta tempo, falta disponibilidade para você então pensar fora da caixinha, porque para você já pensar e agir dentro da caixinha já consome aí uma força enorme, um tempo enorme. Imagina para você aí acabar pegando aí o pessoal da sua equipe para analisar e desenvolver novas estratégias, não é mesmo? Então, a ideia desse vídeo, né, de hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre as estratégias para o saldo credor de ICMS, né? Então, primeiro, por que o saldo credor de ICMS surge, né? Então, imaginem só, eu faço, por exemplo, uma importação, tal, eu importo um produto que eu vou revender dentro do estado de São Paulo. Nessa importação, vai ter uma alíquota de 18%. Quando eu faço a venda para outro estado, eu vou vender com uma alíquota de ICMS de 12%, de 7% ou de 4%. Então, o imposto que eu tenho a pagar, ele é baseado numa alíquota menor do que o imposto da entrada, que é para uma alíquota maior. Eu tenho o direito de me creditar deste imposto da entrada, né? Especialmente nesse caso aí, se eu estou comprando uma mercadoria para revenda. Então, como eu sempre aí estou com créditos na base dos 18% e tendo débitos saídas com alíquotas inferiores, isso pode gerar um acúmulo de crédito de ICMS. Outra coisa também, eu pago, a operação do meu fornecedor vem com ICMS, só que eu tenho um benefício fiscal na saída. Eu não pago ou eu pago com uma base de cálculo reduzida. Então, percebo aí que o meu ICMS a pagar vai ser aí bem menor que o meu crédito. Isso também vai gerar aí um acúmulo de crédito, né? E o que pode ser feito? Então, vamos lá. Uma coisa é saldo credor de ICMS, que são esses saldos que continuamente vão se acumulando, tá? Outra coisa é o que a gente chama de crédito acumulado do ICMS. No estado de São Paulo, por exemplo, esse saldo credor ele pode ser transformado numa moeda, vamos falar assim. Existe um procedimento que a gente chama aí de procedimento de homologação do crédito acumulado, né? Que hoje aqui no estado de São Paulo é feito no âmbito do ECREDAC, né, o ECREDAC da Secretaria da Fazenda. Então, você pode pegar este saldo credor, validá-lo aos olhos do fisco
e utilizar esse saldo credor, por exemplo, para adquirir ativo imobilizado. Você pode vender para outras empresas com deságio. Você pode pagar aí, por exemplo, o ICMS da importação, né? Esse ICMS exigido aí por guias de recolhimentos especiais. Você pode usar esse crédito aí validado para você liquidar débitos fiscais. Qual é a grande questão aqui, né? Então, a gente tem duas sistemáticas, né, de validação desse processo de homologação do crédito. A gente tem a sistemática simplificada, que são para valores menores, que hoje está aí cerca de 3 milhões aí por ano, e temos a sistemática de custeio, que são para valores de apropriação maiores. É um procedimento muito mais complexo. Aí, dentro de cada sistemática, você vai ter um procedimento que você vai ter que cumprir. Tem formatos de arquivos digitais que você tem que preparar. Então, você tem que verificar toda a sua apuração, você tem que ver se está tudo dentro, né, do entendimento do fisco. Você deixa aí essa sua documentação fiscal bem redondinha. Aí você prepara esses arquivos. Aí você protocola, tá, nesse sistema. Temos aí alguns arquivos diferentes que têm que ser aí protocolados. E durante esse processo de análise, inclusive, a sua empresa vai ser fiscalizada, né? Então, muitas vezes aqui, a gente tem cliente que não quer passar por isso, não se sente confortável de expor suas operações, né? De passar por todo esse procedimento que às vezes demora. Então, não quero homologar o meu crédito, né? E aí, você pode aí tentar ser um pouco mais estratégico, desenhar operações para evitar esse acúmulo de crédito ou mesmo o consumo desse crédito. E por quê? Porque é importante você não deixar esse saldo acumulando. Porque, na verdade, o saldo credor do ICMS, né, ele é um ativo que, na prática, você não consegue aproveitar. E ainda por cima traz um impacto aí no seu imposto de renda, quando você está na sistemática do lucro real, porque acaba gerando aí um lucro artificial, né? Então, você pode acabar aí desenhando estruturas fiscais para escoar esse crédito, ou, por exemplo, você pode fazer um pedido de regime especial. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma portaria em que, quando você está acumulando o seu crédito em razão da venda de produtos importados, então, porque as suas entradas estão sendo com base num crédito pela alíquota de 18%. As suas saídas, né, interestaduais estão se dando por uma alíquota de 4%. Olha a diferença. Então, se você estiver acumulando créditos em razão dessa venda de produtos importados, você demonstra para o fisco, né, essa origem desse acúmulo, e aí você pode pedir aí uma suspensão total ou parcial do ICMS dessas operações de importação, evitando assim que você vá se apropriando desse crédito que pode gerar aí um saldo credor, né? Então, tem aí algumas alterações dos fluxos de mercadorias que você pode fazer, mudando aí as posições dos seus fornecedores, por exemplo, né? Mudando as estruturas de operações entre as suas filiais, e você pode adotar, então, para poder evitar esse acúmulo, tudo de forma muito simples, totalmente legal e sem gerar lucro artificial. Então, essas foram algumas dicas. Se você tem dúvidas, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Esse foi mais um Stratex Education. Se você gostou, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Experimente Stratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.stratexia.com.br.